Tem certas feridas que nem o tempo, esse remédio que dizem que cura tudo, consegue fechar de verdade. Elas ficam ali, quietinhas, debaixo de umas camadas de pele, de anos, de ruga, mas de vez em quando elas latejam, só para a gente não esquecer que um dia a vida doeu mais do que devia. Bom dia, boa tarde para quem está me assistindo. Meu nome é Almerinda Conceição de Faria, mas aqui em Campinas, no interior de São Paulo, o povo todo me conhece como Vó Dinda, a Dinda dos doces de abóbora com coco. Já estou com meus 93 anos nas costas, uma vida que daria um livro, ou melhor, uma dessas novelas que minhas netas assistem. Hoje a minha alegria é essa aqui, ó. Acordar de madrugada com o cheiro do tacho de cobre no fogo, vendo o doce dar ponto, sentindo o perfume que me lembra que a vida pode ser doce de novo, mesmo depois de muito amargar. Eu passo o dia na minha janelinha, vendendo meus quitutes, conversando com o povo, vendo a vida passar mais mansa, mas nem sempre foi assim. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que o peito da gente vira um baú pesado, trancado a sete chaves. Hoje eu não sei por quê, me deu uma vontade de abrir esse baú para vocês. Talvez seja a idade que vai deixando a gente com menos medo de assombração. Nasci no ano de 1931, lá para as bandas de um sertão que nem mapa tinha direito, num distrito chamado Bugre, perto de umas cidades que hoje talvez tenham até crescido, lá no norte de Minas Gerais. Minha casa era de pau a pique, com chão de terra batida que a gente alisava com uma mistura de cinza e água para ficar lisinho, quase um espelho de tão preto. O telhado era de sapê e quando chovia forte, a gente corria com as bacias para parar as goteiras que teimavam em furar a paz da casa. Éramos em 8 filhos, 6 homens e 2 mulheres, eu e minha irmã mais nova, a Benedita. Meu pai, Argemiro, era um homem duro, de pouca prosa e mão pesada. Um cabra trabalhador, não nego. Saía de casa antes do sol raiar e voltava quando a lua já ia alta, com as mãos calejadas de roça e a cara fechada de preocupação. A terra era pouca e o tempo nem sempre ajudava. A gente plantava milho, feijão, um pouco de mandioca e criava umas galinhas e um porco, que era a nossa riqueza. Meu pai falava que é homem não demonstra sentimento, e ele seguia essa regra à risca. O único carinho que recebi dele na vida foi um afago torto no cabelo no dia em que fiz minha primeira comunhão. Minha mãe, minha mãe, o nome dela era Generosa, e nunca vi nome que combinasse tanto com uma pessoa. Era uma mulher franzina, de fala mansa e olhar triste, que vivia para servir o marido e cuidar da ruma de filhos. Ela era a nossa paz no meio da dureza do meu pai. Era o cheiro do bolo de fubá saindo do forno a lenha. Era o som da cantiga baixinha enquanto remendava nossas roupas pela milésima vez sob a luz de um candeeiro. Mãe tinha o poder de multiplicar o pouco que a gente tinha. Com um punhado de feijão, ela fazia um panelão que alimentava todo mundo e ainda sobrava para o dia seguinte. Era um milagre diário que só o amor de mãe consegue fazer. Meus irmãos mais velhos, o João, o Crispim e o Valdemar,
Mal ficaram moços e foram tentar a sorte em outras paragens. A vida na roça era dura demais e prometia pouco. Foram para São Paulo, para os lados das colheitas de café. Mandavam uma carta ou outra, cheia de saudade e com um dinheirinho que ajudava a gente a comprar o querosene para o lampião. Os mais novos, o Amâncio, o Dito e o Zé, ajudavam meu pai na lida. Eu e Benedita. A gente cuidava da casa, da horta, dos bichos e aprendia com a mãe os ofícios de mulher: cozinhar, costurar, benzer. A gente não tinha boneca, não tinha essas modernices de hoje. Nossa diversão era ir no riacho lavar roupa, cantando moda de viola, ou sentar na porta da venda do seu Joaquim para ouvir as histórias dos viajantes. A vida era essa, simples, sem luxo, mas tinha uma certa dignidade. A gente não passava fome, mas vivia no limite. Cada colheita ruim era um desespero, cada animal que adoecia era um prejuízo que abalava o mês todo. Lembro de uma seca, acho que foi em 1942, que o sol rachou a terra e o milharal virou um paliteiro amarelo. Meu pai passava as noites andando de um lado para o outro dentro de casa, feito bicho acuado. A cara dele ficava cada dia mais funda, os olhos mais assombrados. Foi nessa época que ele começou a fazer umas viagens mais compridas. Dizia que ia procurar serviço, mas voltava sempre com as mãos abanando e a alma mais pesada. Numa dessas voltas, ele trouxe consigo um sujeito, um homem que eu nunca tinha visto por ali. Ele não parecia da região. Usava umas roupas melhores, um sapato engraxado que sujava na nossa terra vermelha e um chapéu de feltro, coisa de gente da cidade. O nome dele era Coronel Inácio, mas ele não tinha farda, só o jeito de mandar. Era um homem mais velho, de bigode farto e um olhar que parecia que te media por dentro e por fora. Ele entrou na nossa casa, sentou na única cadeira boa que a gente tinha e meu pai, aquele homem que não baixava a cabeça para ninguém, ofereceu café para ele com uma pressa, uma subserviência que eu nunca tinha visto. Minha mãe mandou eu e Benedita para dentro do quarto, mas a parede era de estuque fino e a gente, curiosa que só, encostou o ouvido para tentar entender a prosa. A gente só ouvia os pedaços da conversa. A dívida é grande, Argemiro, dizia o tal coronel. A safra perdida. Eu dou um jeito, coronel. Me dê só mais um tempo, suplicava meu pai com a voz embargada. Eu senti um arrepio. Ver meu pai, meu herói de pedra, suplicando daquele jeito, me deu um medo que gelou a espinha. A conversa se estendeu por um tempo e depois o coronel foi embora, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma sensação ruim no ar. Naquela noite, ninguém dormiu direito. O silêncio dentro de casa era pesado, cortado apenas pelo suspiro cansado da minha mãe. Se você está gostando da minha história, minha gente, deixa aí um comentário me dizendo de que cidade vocês são. Adoro saber até onde minha prosa está chegando. Me sinto conversando com um monte de amigo na sala de casa. Vendo os comentários de vocês, me sinto menos sozinha com essas lembranças. Os dias que se seguiram foram estranhos.
Meu pai mal saía de casa, ficava sentado num toco de madeira no terreiro, olhando para o nada, com o facão fincado no chão do lado dele. Minha mãe tentava animar ele, trazia um prato de comida, uma caneca de garapa, mas ele mal tocava. Ele olhava para mim de um jeito diferente, um olhar comprido, esquisito, que misturava pena com uma coisa que eu não sabia decifrar. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Era considerada uma moça feita, no tempo em que as meninas viravam mulher antes mesmo de deixar as tranças crescerem. Eu era uma moça bonita, o povo dizia. Tinha os cabelos compridos e pretos, a pele morena do sol e os olhos da minha mãe, que o povo falava que eram dois faróis. Um dia a Benedita veio correndo me contar que ouviu o pai conversando com a mãe de novo sobre o tal coronel. Dessa vez, as palavras foram mais claras. É o único jeito, generosa. Ou é isso, ou a gente perde o que não tem. Ele perdoa a dívida toda. Minha mãe chorava baixinho. Mas a nossa filha, Argemiro, entregar a nossa menina assim, ela é uma criança, criança nada, rosnou meu pai, já é mulher e tem que ajudar a família. Vida de luxo ela não vai ter, mas fome não passa. O filho dele é um bom partido. Meu coração deu um pulo dentro do peito e caiu no pé, gelado. Filho dele? Que filho? Eles estavam falando de mim? O ar me faltou. Sentei no chão da cozinha, com as pernas bambas. Minha irmã me abraçou, assustada. Dinda, o que está acontecendo? Eu não sabia responder. Só sabia que a nuvem de poeira que o coronel Inácio tinha deixado para trás estava virando uma tempestade em cima da minha cabeça. Poucos dias depois, a visita se repetiu, mas dessa vez o coronel não veio só. Ao seu lado, montado num cavalo alazão bonito de se ver, vinha um rapaz. Devia ter uns 30 anos, era alto, de porte elegante, usava umas calças claras, camisa de linho e um lenço no pescoço. Quando ele desceu do cavalo, tirou o chapéu e eu pude ver seu rosto. Era um rosto bonito, de traços finos, mas os olhos dele eram de um negrume que parecia não ter fundo. E não tinham brilho, eram dois poços de escuridão. Este é meu filho, Ricardo, disse o coronel, com um orgulho que não cabia nele. Meu pai me empurrou para frente, como quem apresenta uma bezerra na feira. Essa é a minha filha mais velha, a Almerinda. O rapaz, o Ricardo, me olhou de cima a baixo, um olhar frio, calculista. Ele abriu um sorriso, mas o sorriso não chegou nos olhos. Muito prazer, donzela, ele disse com uma voz macia, aveludada, que me deu um arrepio ruim. Eu só consegui baixar a cabeça e apertar a saia do meu vestido com as mãos suadas. Fomos obrigados a sentar na varanda. Meu pai e o coronel falavam de negócios, de terras, de gado. Ricardo tentava puxar conversa comigo, perguntava coisas da roça, se eu gostava de flores, se sabia bordar. Eu respondia com monossílabos. Sim, não, um pouco. Eu me sentia um bicho acuado, uma presa diante do caçador. O cheiro dele era de um perfume caro, doce, que me enjoava. Contrastava demais com o cheiro de terra e de fumaça da nossa casa.
Era o cheiro de um mundo que não era o meu. Depois daquela visita, as coisas aconteceram rápido demais. Meu pai anunciou, numa noite durante o jantar, que eu estava prometida em casamento para o seu Ricardo. O silêncio que se fez na mesa foi tão fundo que dava para ouvir o grilo cantando lá fora. Meus irmãos mais novos me olharam com pena. Minha mãe deixou a colher cair no prato e começou a chorar em silêncio, com as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado de sofrimento. Eu fiquei paralisada. Olhei para o meu pai, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, mas o rosto dele era uma máscara de pedra. É para o bem de todos, ele disse, sem me olhar nos olhos. Você vai ter uma vida boa de rainha que eu nunca pude te dar. Eu não quero, eu gritei. Uma coragem que eu não sei de onde tirei. Eu não conheço esse homem. Pai, por favor, não faz isso comigo. Pela primeira vez na vida, eu o enfrentei. A reação foi imediata. Ele se levantou com um pulo. A cadeira caiu para trás com um estrondo. O tapa que ele me deu no rosto foi tão forte que eu caí no chão. O gosto de sangue encheu minha boca. Você não tem que querer. Você vai obedecer. Sou seu pai e sei o que é melhor para você. A decisão está tomada e não se fala mais nisso. Ele saiu de casa batendo a porta e eu fiquei ali, no chão, chorando de dor e de desespero, amparada pela minha mãe e pela minha irmã. Naquela noite eu entendi o que era não ter voz, não ser dona do próprio destino. Eu era uma moeda de troca, o preço para quitar a dívida do meu pai, o sacrifício para salvar a honra da família. Os dias que antecederam o casamento foram um borrão de tristeza. Ricardo vinha me visitar quase todos os dias. Trazia presentes, um corte de tecido de seda, um par de sapatos de verniz, uma caixinha de música, coisas que deveriam encantar qualquer moça, mas que para mim pareciam as joias de uma prisioneira. Ele era sempre educado, falava baixo, me chamava de minha flor, mas eu via a mentira naqueles olhos. Às vezes, quando ele pensava que eu não estava olhando, eu via um brilho de crueldade neles, um desprezo mal disfarçado. Uma vez, um cachorro vira-lata, o Fiel, que era nosso companheiro, latiu para ele. Ricardo, com um movimento rápido e brutal, deu um chute no bicho que fez ele sair ganindo de dor. Ele se virou para mim e sorriu. Não gosto de bicho barulhento. Meu sangue gelou. Aquele homem era capaz de uma violência fria, sem motivo. Minha mãe tentou me consolar. Minha filha, reze para Deus. A vida de casada é assim mesmo no começo. A gente aprende a gostar. O homem é o cabeça, a gente é o pescoço que vira para onde ele manda. Mas as palavras dela não me confortavam. Ela mesma era a prova de uma vida de submissão e tristeza. Eu não queria aquele destino para mim. Eu sonhava com um amor simples, com um rapaz da roça, um violeiro talvez, com quem eu pudesse rir e construir uma vida de verdade, não uma gaiola de ouro. O casamento foi marcado para um mês depois. Foi tudo arrumado às pressas. O coronel Inácio fez questão de uma festa grande para mostrar a todos a sua nova aquisição. Eles reformaram a capelinha do distrito, pintaram de branco e azul,
Encomendaram um vestido de noiva para mim na cidade, um vestido bufante, cheio de rendas que me sufocava só de olhar. Eu me sentia uma boneca sendo vestida para um teatro de horrores. Na véspera do casamento, eu não consegui dormir. Passei a noite em claro, olhando pela fresta da janela à lua, pedindo a ela que me levasse para longe dali. Eu pensei em fugir, mas para onde eu iria? Uma moça sozinha no mundo, sem dinheiro, sem estudo, seria presa fácil para qualquer maldade. O medo me paralisava. Eu estava presa numa teia de aranha, e o dia seguinte era o dia em que a aranha viria me devorar. Aliás, minha gente, falando em quitutes, quem sabe a gente não faz um sorteio para os inscritos no canal. Estou pensando em mandar uma caixa cheia dos meus doces, pão de queijo, broa de fubá, para um de vocês que estiver sempre por aqui, comentando e compartilhando minha história. O que vocês acham da ideia? Deixa aí nos comentários se vocês querem. Eu ia adorar adoçar um pouquinho a vida de um de vocês. Na manhã do meu casamento, o sol nasceu pálido, como se também estivesse de luto. Minha mãe e Benedita me ajudaram a me vestir. Eu não chorei. As lágrimas tinham secado. Eu estava num estado de torpor, de aceitação da derrota. Enquanto minha mãe ajeitava o véu na minha cabeça, ela sussurrou no meu ouvido: Seja forte, minha filha, e seja esperta. Observe tudo. Às vezes, a salvação da gente está nos detalhes. Aquelas palavras ditas com uma urgência desesperada ficaram gravadas na minha mente. Seria um aviso, um presságio? Fui para a igreja numa charrete enfeitada com flores brancas, as mesmas flores que enfeitam os túmulos. A ironia não me passou despercebida. O povo do vilarejo estava todo lá, os homens com suas melhores roupas, as mulheres com seus vestidos de chita coloridos. Eles me olhavam com uma mistura de admiração e pena. Eu era a noiva do filho do coronel, a moça pobre que deu o golpe do baú. Mal sabiam eles que o baú estava cheio de chumbo. Quando desci da charrete, meu pai me ofereceu o braço. Ele não me olhou nos olhos. O braço dele estava tremendo. Pela primeira vez, eu vi nele não a figura de um tirano, mas de um homem fraco, um covarde que sacrificou a própria filha por medo. A igreja estava abafada com cheiro de incenso e de velas. Ricardo me esperava no altar. Ele estava impecável num terno escuro. Quando ele sorriu para mim, eu tive que me segurar para não vomitar. Durante a cerimônia, eu não ouvi uma palavra do que o padre disse. Eu repetia as palavras que me mandavam repetir. Aceitei a aliança que ele colocou no meu dedo, mas minha alma não estava ali. Minha alma estava voando por cima daquelas pessoas todas, procurando uma saída, uma brecha para escapar. A palavra da minha mãe ecoava na minha cabeça: observe tudo. Então eu comecei a observar. Observei a forma como o coronel Inácio olhava para o filho, com uma mistura de orgulho e medo. Sim, era medo. Observei os convidados, a forma como eles parabenizavam Ricardo, com um respeito forçado, quase temeroso. Ninguém parecia genuinamente feliz por ele.
Havia um clima estranho, uma tensão disfarçada de festa. Durante a festa, que foi na fazenda do coronel, uma propriedade imensa, com uma casa que parecia um palácio perto da minha, eu me sentia ainda mais deslocada. A música era alta, a comida era farta, mas tudo aquilo parecia falso. Eu estava sentada ao lado do meu marido, que bebia uísque, um copo atrás do outro. Os olhos dele começaram a ficar mais vidrados e o verniz da educação começou a rachar. Ele fazia piadas grosseiras com os amigos, ria alto demais. Em um certo momento, uma das empregadas da fazenda, uma moça da minha idade, tropeçou e derrubou uma bandeja de copos perto dele. A fúria que transfigurou o rosto de Ricardo foi assustadora. Sua inútil, preste atenção por onde anda sua pata. Ele gritou e por um triz não a agrediu. O coronel Inácio interveio rapidamente, pedindo desculpas aos convidados e mandando a moça, que chorava apavorada, para a cozinha. Nesse instante, tudo ficou claro. O chute no cachorro, o medo no olhar do pai, o respeito temeroso das pessoas. Aquele homem era um monstro disfarçado de príncipe e eu estava casada com ele. Meu sangue gelou nas veias e o desespero tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu precisava saber mais, precisava entender em que armadilha eu tinha caído. Eu me levantei, dizendo que ia ao toalete. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia andar. Em vez de ir para o banheiro da casa grande, eu dei a volta e fui em direção à cozinha. Eu precisava falar com aquela moça. A cozinha era um formigueiro de gente trabalhando. Encontrei a moça encolhida num canto, ainda soluçando. Eu me aproximei devagar. Moça, você está bem? Eu perguntei com a voz mais suave que consegui. Ela me olhou assustada, como se eu fosse uma assombração. Por favor, não fala nada para a patroa, eu preciso desse emprego, ela suplicou. Eu não vou falar nada, eu garanti. Eu vi o que aconteceu. Ele é sempre assim? A moça hesitou, olhou para os lados com medo de que alguém estivesse ouvindo. Pior, sinhá, muito pior. A senhora não sabe onde se meteu. Ela então, em voz baixa e rápida, começou a me contar as histórias que corriam pela fazenda. Histórias de agressões aos empregados, de crises de fúria incontroláveis, de um prazer em ver o sofrimento dos outros. E então ela me contou o segredo mais sombrio. A primeira mulher dele. Primeira mulher! Eu interrompi, o coração batendo descontrolado. Ele já foi casado? Foi sim, sinhá. Uma moça da cidade, rica. Durou nem 6 meses o casamento. O que aconteceu com ela? Eu perguntei, já temendo a resposta. Ninguém sabe direito. Um dia ela sumiu. O coronel disse que ela tinha voltado para a família dela, que não se acostumou com a vida na roça, mas o povo comenta que ela não saiu daqui por conta própria, comenta que o corpo dela está enterrado em algum lugar dessa fazenda. Uma onda de náusea e pavor me subiu pela garganta. Eu tive que me apoiar na parede para não desmaiar. O mundo girou. Aquilo não era um casamento, era uma sentença de morte. Eu era a próxima moça que ia desaparecer.
O cheiro doce do perfume dele agora me parecia o cheiro da morte. A casa luxuosa era uma tumba. A minha lua de mel seria o meu velório. Voltei para a festa parecendo um fantasma. Ninguém notou meu estado. Estavam todos bêbados ou ocupados demais em manter as aparências. Ricardo me puxou pelo braço. Vamos, a festa acabou para nós. Está na hora da nossa noite, minha esposa. A forma como ele disse minha esposa me deu calafrios. Era uma palavra de posse, de domínio. Ele me arrastou para a casa principal, subindo as escadas para o quarto que tinham preparado para nós. O quarto era luxuoso, com uma cama enorme, cheia de almofadas, mas para mim parecia um matadouro. Ele trancou a porta. O som da chave girando na fechadura foi o som mais assustador que eu já ouvi na vida. Era o fim. Eu estava trancada com um monstro. Ele se virou para mim, os olhos negros brilhando de um jeito febril, misturando álcool e maldade. Agora você é minha, Almerinda, inteiramente minha. Ele começou a se aproximar, desabotoando a camisa. O cheiro de uísque e de seu perfume enjoativo me sufocava. O pânico me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu comecei a recuar, procurando desesperadamente por uma saída, por uma arma, por qualquer coisa. Meus olhos correram pelo quarto. A janela era alta, mas dava para um telhado. Era a minha única chance. Enquanto ele se aproximava, sorrindo com aquele sorriso sem vida, eu agarrei a coisa mais pesada que encontrei na penteadeira, um castiçal de prata maciça. Ele riu. Vai me bater com isso, florzinha? Não me faça rir. Ele avançou para me agarrar. Naquele momento eu não pensei. Eu agi. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo. Eu juntei toda a força que tinha no meu corpo e bati com o castiçal na cabeça dele. Com toda a força, o som foi oco, feio. Ele me olhou com os olhos arregalados de surpresa. Uma linha de sangue começou a escorrer pela sua testa. Ele deu um passo para trás, tonto, e caiu no chão com um baque surdo. Eu não parei para ver se ele estava vivo ou morto. Eu larguei o castiçal, corri para a janela, subi numa cadeira e me joguei no telhado. Eu ralei meus joelhos, rasguei o vestido caro, mas não senti dor. A adrenalina era tanta que eu nem sentia meu corpo. Deslizei pelo telhado e pulei no jardim. Era uma altura considerável e eu torci o tornozelo na queda. Uma dor aguda me subiu pela perna, mas eu não parei. Eu me levantei, mancando, e corri. Corri como se o diabo estivesse nos meus calcanhares e talvez estivesse mesmo. Corri para a escuridão, para o meio do mato, sem rumo, sem direção. Eu só sabia que precisava ir para longe daquela casa, daquele homem. Eu ouvia os gritos começando lá na sede da fazenda. Eles tinham me descoberto, ou melhor, tinham descoberto o que eu fiz. Eu ouvi cachorros latindo. Eles iam me caçar. Eu entrei no meio de uma plantação de cana, os pés descalços sendo cortados pelas folhas, o vestido de noiva se rasgando, prendendo em tudo. A dor no tornozelo era terrível, mas o medo era maior. Eu continuei correndo, chorando, rezando, pedindo a Deus que me escondesse. Eu não sei por quantas horas eu corri. Quando o dia começou a clarear,
Eu estava exausta, ferida, suja de lama e de sangue. Eu me escondi dentro de uma moita densa, perto de um córrego. Eu bebi a água barrenta com as mãos em concha, a melhor água que já bebi na vida. Eu ouvi ao longe o som de cavalos, de homens gritando meu nome. Era o coronel e seus capangas. Eles estavam me procurando. Eu fiquei ali, encolhida, sem respirar, pedindo a Deus para que eles não me achassem. O tempo passava devagar, cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente o som se afastou. Eles tinham passado por mim e não me viram. Fiquei escondida até o anoitecer. A dor no tornozelo era insuportável. Ele estava inchado e roxo. Eu rasguei um pedaço do forro do meu vestido e amarrei com força para firmar. Eu precisava sair dali, daquelas terras. Eu sabia que voltar para a casa dos meus pais não era uma opção. Meu pai talvez até me entregasse de volta para o coronel para não ter que enfrentar a fúria dele. Eu estava sozinha no mundo, morta para a minha família, caçada como um animal. Comecei a andar, me guiando pelas estrelas, sempre para o sul. Eu lembrava das histórias dos meus irmãos que tinham ido para São Paulo. Era para lá que eu tinha que ir. Andei por dias, eu não sei quantos. Eu comia o que encontrava: frutas silvestres, raízes que eu desenterrava com as unhas. Eu dormia no mato, com frio e com medo. Uma vez, um caminhoneiro que transportava porcos me deu carona na carroceria. O cheiro era horrível, mas eu estava tão cansada que dormi no meio dos animais. Ele me deixou numa cidadezinha que eu nem sabia o nome. Lá, eu troquei o que restava da minha aliança de ouro por um prato de comida e um pouco de dinheiro. Era o começo de uma vida sem nome, sem passado. Demorei quase 2 meses para chegar em Campinas. Vim pegando carona, fazendo bicos, lavando pratos em troca de comida. Quando cheguei aqui, eu era outra pessoa, mais magra, mais velha, com um olhar assustado de quem viu o inferno de perto. Almerinda tinha morrido naquela noite de núpcias. A mulher que chegou em Campinas era só uma sobrevivente. Conseguiu um emprego de doméstica na casa de uma família de italianos, os Rossi. Eram gente boa. A nona, a matriarca da família, uma velhinha brava por fora e doce por dentro, gostou de mim. Eu não contei minha história para ninguém. Disse que era órfã, que vim do norte de Minas tentar a vida. Eles acreditaram. Foi na casa dos Rossi que eu aprendi a fazer os doces. A nona era uma cozinheira de mão cheia. Ela me ensinou os segredos das compotas, das geleias, dos bolos. A cozinha virou meu refúgio. O cheiro de açúcar queimando, de fruta cozinhando, me acalmava a alma. Era ali, no meio das panelas e dos sabores, que eu conseguia esquecer um pouco o gosto amargo do meu passado. Foi lá também que eu conheci o Jacinto. Ele era o jardineiro da casa, um homem simples, viúvo, com um olhar bom e mãos calejadas de cuidar das flores. Ele era o oposto do Ricardo. Falava pouco, mas o silêncio dele era confortável. Ele não me olhava como um objeto, mas como uma pessoa. A gente começou a conversar, a trocar 2 dedos de prosa na hora do almoço.
Ele me trazia uma flor, eu dava a ele um pedaço de bolo. O amor da gente nasceu assim, sem pressa, como uma semente que brota em terra boa. Um ano depois que cheguei em Campinas, a gente se casou. Uma cerimônia simples, só nós dois e a família Rossi como testemunha. Com ele, eu descobri o que era ser amada de verdade, o que era ter um companheiro, um porto seguro. Tivemos 3 filhos: o Antônio, o Carlos e a minha caçula, a Clara. Criei meus filhos com todo o amor que eu não tive. Jurei para mim mesma que eles seriam livres para escolher seus próprios caminhos, para amar quem eles quisessem. Eu quebrei o ciclo de dor da minha família. Nunca mais tive notícias da minha família de sangue. Por muitos anos eu tive medo. Medo que o Coronel Inácio ou Ricardo me encontrassem. Mas o tempo foi passando e o medo foi virando uma cicatriz. Décadas depois, quando a internet chegou e meus netos já eram moços, um deles, curioso com a minha história que eu contei a eles em partes, resolveu pesquisar. Ele descobriu uma notícia antiga de um jornal de Minas. A matéria falava de um crime passional na fazenda do Coronel Inácio. O filho dele, Ricardo, tinha sido encontrado morto no quarto de núpcias. A noiva, uma jovem da região, desapareceu e nunca foi encontrada. A polícia concluiu que ela o matou e fugiu com um amante. O Coronel Inácio morreu poucos anos depois. De tristeza, diziam. A fazenda foi vendida, a família se desfez. Quando meu neto me contou aquilo, eu senti um alívio que eu não consigo descrever. Eu não era uma assassina. Ele estava morto. Eu não sabia se eu o tinha matado com aquela pancada ou se ele morreu de outra forma depois, mas ele não podia mais me fazer mal. Eu estava livre, livre de verdade pela primeira vez na vida. Chorei por dias. Chorei pela menina de 16 anos que fui obrigada a abandonar para trás. Chorei pela família que perdi e chorei de gratidão pela vida que eu construí, apesar de tudo. Hoje, com meus 93 anos, com meus 3 filhos, 8 netos e 14 bisnetos que enchem minha casa de alegria, eu olho para trás e vejo a força que a gente tem dentro da gente e não sabe. A gente é que nem bambu que enverga na ventania, mas não quebra. A vida me deu um golpe duro, tentou me quebrar, mas eu me refiz pedaço por pedaço. O doce que eu faço hoje não é só açúcar e fruta, é a prova de que a vida pode sim ficar doce de novo. Cada colherada é uma vitória contra o amargo que um dia tentou me engolir.